Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 44 e 45 do curso de Química 1. Essa aula será isomeria geométrica. Bom, no curso de isomeria de Química 1, Química Orgânica, a isomeria pode ser diferenciada em dois tipos. A primeira, constitucional, que é a isomeria plana, e a isomeria espacial, ou estereoisomeria, que é subdividida em duas, que é a geométrica, que será desta aula, e a óptica, que será da aula da próxima aula. Bom, aqui uma revisão de isomeria constitucional pode cair nos vestibulares assim, a isomeria constitucional, você não sabe o que é. A isomeria constitucional é a isomeria plana. Ela está classificada em 5 tipos. A isomeria de acordo com a função, se lembrando que quando você tem álcool, você tem um éter. Quando você tem um aldeído, você tem cetona. Quando você tem um ácido carboxílico, você tem éster. Você tem a disposição, que você pode alterar a posição da insaturação, da ramificação ou do grupo funcional. Você tem a isomeria plana de cadeia, quando você muda a cadeia mantendo a função constante. Você tem a tautomeria, quando você muda o heteroátomo do lugar, numa cadeia carbônica. E você tem a tautomeria, quando você tem um enol se transformando em um aldeído ou um enol se transformando em uma cetona. Bom, nesta aula a gente vai falar de isomeria geométrica. O que é isomeria geométrica? Primeiro, para ter uma isomeria geométrica, você tem que ter dois carbonos ligados por uma dupla e ter diferentes elementos. Aqui será o A, o B, aqui será o X e o Y. O que você tem que ter necessariamente? Você tem que ter que o A tem que ser diferente do B e o X tem que ser diferente do Y, necessariamente. Por ser uma dupla na ligação, tem uma ligação insaturada, que é a ligação dupla, essa cadeia aqui é rígida. Então ela não consegue ter a movimentação como uma cadeia, se fosse uma cadeia de ligação sigma normal, uma cadeia de ligação saturada. Então essa rigidez dá uma característica diferente para a isomeria geométrica. Bom, vamos para os exemplos. O melhor desta aula é dar exemplos para você entender o que é uma isomeria geométrica. Mas não se esqueça, tem que ter uma dupla e tem que ter os elementos ser diferentes no ligante. Então esse elemento tem que ser diferente desse e esse elemento tem que ser diferente desse. Vou apagar tudo e a gente vai fazer exemplos de isomeria geométrica. Então, vamos aqui para o primeiro exemplo. Exemplo 1. Bom, digamos que você tem o but2n. But2n. Quem é o but2n? Primeiro, é um cara que tem 4 carbonos. Então tem 1, 2, 3, 4. E segundo, ele tem uma insaturação no carbono 2. 1, 2, 3, 4. Se você contar para cá também vai ser a mesma coisa. Então ele tem uma dupla aqui. Bom, já tem uma alta tendência de ser ter isomeria de geométrica. Por quê? Porque tem uma dupla. Agora vamos ver se os ligantes são diferentes. Perceba que ele está ligando aqui com o carbono. Então tem 1, 2, 3, está faltando uma ligação com o hidrogênio. Então tem 1, 2, 3, está faltando uma ligação com o hidrogênio. Então perceba que esse elemento é diferente desse. E esse elemento é diferente desse. Portanto, esse composto aqui, ele tem isomeria geométrica. Por que ele tem isomeria geométrica? Porque ele tem uma dupla e tem nos carbonos ligantes diferentes um com o outro. Bom, o que a gente pode classificar? A gente pode classificar uma isomeria geométrica de dois tipos, sendo uma isomeria cis e uma trans. O que é isso? Perceba que isso aqui pode ter dois tipos diferentes. Ele pode ser assim, C dupla, tem o carbono, a CH3 aqui, CH3 aqui, o hidrogênio para cima e o hidrogênio para cima. Perceba que o hidrogênio e o hidrogênio estão para o mesmo lado e o carbono estão para o mesmo lado também. Isso aqui constitui uma isomeria cis. Por quê? Porque está com o mesmo, o hidrogênio e o hidrogênio está para o mesmo lado e o carbono está para o mesmo lado. Isso é rígido, isso não se mistura. Ou pode ser assim, C dupla C, aqui o CH3, aqui o H,
aqui o H e aqui o CH3. Isso aqui, ó, constitui uma isomeria trans, ok? O que diferencia uma da outra? O que diferencia que essa daqui, ó, por ela vai ser apolar. Por quê? Porque o momento de polo está para cá e o momento de polo está para cá. O momento de polo está para cá e o momento de polo está para cá. Então anula, ó. Ao anular, isso aqui tem um momento resultante igual a zero, portanto é uma molécula apolar. E essa daqui, ó, ela tem uma diferença, ela vai ter uma resultante para cá, então ela tem um momento resultante diferente de zero, portanto uma molécula polar. Ok? Vamos fazer um outro exemplo. Então essa é a trans, por quê? Porque tem os ligantes invertidos, aqui está o CH3, aqui está o CH3, e aqui está o hidrogênio, aqui está o hidrogênio. Então é trans e esse aqui é o cis. Vamos agora para um segundo exemplo para melhor fixar o que é uma isomeria geométrica. Vamos agora para o dicloroeteno. Como assim? Quem é o dicloroeteno? Vamos fazer. O dicloroeteno. Então tem dois carbonos, 1, 2, porque é eteno. Então vamos aqui, ó, 1, 2, dicloroeteno. Bom, se é 1, 2, vou baixar aqui. Tem dois carbonos, eteno. Então tem uma ligação dupla porque tem o prefixo en, sufixo, né, en. Dicloro, então tem dois cloros, tem esse cloro e esse cloro. Então tem 1, 2, 3, está faltando hidrogênio, 1, 2, 3, está faltando hidrogênio. Então tem esse composto ou tem esse aqui, ó, Cl, H, Cl. Portanto, esse aqui é o cis e esse aqui será o trans. Por quê? Porque os ligantes diferentes, por que tem isomeria geométrica? Porque tem uma dupla e tem no carbono ligantes diferentes, ó, carbono ligantes diferentes. Portanto, isso aqui se configura uma isomeria geométrica. Tem dois tipos, tem a cis e a trans. A cis tem os carbonos, os mesmos ligantes para o mesmo lado e os mesmos ligantes para o mesmo lado, tanto do cloro como o hidrogênio. E aqui tem ligantes diferentes. Bom, o que é importante falar? Que aqui vai ter, perceba que aqui está um momento de polo para cá, um momento de polo para cá. Então, se você pegar a resultante vai estar para cima. Isso aqui vai ser o momento de polo, que é diferente de zero. Você vai ter que fazer uma soma vetorial. Aqui não, aqui se você tiver um momento de polo para cá, momento de polo para cá, momento de polo para cá, momento de polo para cá. Você vai cortar, por quê? Porque a soma vetorial vai dar igual a zero. Então, o momento resultante vai ser igual a zero. Então essa molécula aqui é apolar e essa molécula aqui é polar. Por quê? Porque o momento resultante é diferente de zero para essa molécula aqui. Então para cis ela vai ter uma alta temperatura de ebulição. Por quê? Porque ela se constitui uma molécula polar. E aqui vai ter uma baixa temperatura de ebulição nas aulas lá de propriedades físicas dos compostos orgânicos. Ok? Então tem dois tipos. Tem como ser uma molécula ser cis, se tiver os mesmos ligantes para o mesmo lado, e trans, se tiver os ligantes diferentes para os mesmos lados. Bom, vamos agora falar fazer mais exemplos de isomeria geométrica, que é o melhor que a gente pode fazer. Então toda vez que tiver uma dupla e os ligantes serem diferentes, você vai ter uma isomeria geométrica. Bom, vamos para um segundo exemplo, ou terceiro exemplo. O terceiro exemplo seria esse daqui. Ácido butenodioico. Então, ácido butenodioico. Quem seria esse cara? Bom, se é but, tem 4 carbonos, então seria 1, 2. Seria 4 carbonos, então estaria aqui, ó, 3, 4. But em enodioico, então eu tenho uma dupla aqui, porque é em, e tem 2 ácido carboxílico, portanto tem OH
H, dupla O, H, H. Então esse aqui é o dióico, tem 2 ácidos carboxílicos, ok? Então aqui tem 1, 2, 3, está faltando um hidrogênio aqui. E aqui tem 1, 2, 3, está faltando um hidrogênio aqui. 1, 2, 3, 4, ok. Então isso aqui se configura com isomeria geométrica? Sim, por quê? Porque tem uma dupla. Esse radical aqui, ó, é diferente desse. E esse daqui, ó, é diferente desse. Portanto, se constitui um isômero geométrico, que pode ser de 2 tipos. Esse seria o tipo, ó, esse seria o tipo, vou apagar isso aqui. Esse seria o tipo, ó, esse seria o tipo cis, por quê? Porque o mesmo radical está para o mesmo lado. Então, esse aqui seria o cis. E teria esse daqui, ó, o C dupla, aqui o C dupla OH. Dupla OH não, né? Dupla O só. Dupla O H. Dupla O OH. Meu Deus. Dupla O OH. OH. Isso é um ácido carboxílico. Então dupla O OH ligado com o hidrogênio aqui. E aqui o hidrogênio. E aqui, ó, aqui o ácido carboxílico, dupla O, OH. Então perceba que esse aqui é o trans. O que tem diferente deles? Tem o momento de polo. Perceba que o momento de polo desse aqui vai ser um para cá e o outro para cá, né? Deixa eu botar mais de lado aqui, para ficar mais fácil de identificar. Aqui seria o H. Aqui seria o dupla OH, dupla OH. Então aqui está o momento para cá e esse aqui é o momento para cá. Então você vai ter que somar, vai ficar para cá, então vai ficar para cima o momento resultante. Então o momento resultante desse aqui, ó, não, é diferente de zero, portanto é uma molécula polar. E esse aqui, ó, tem um momento de polo para cá, um momento de polo para cá, um momento de polo para cá e um momento de polo para cá. Todos se anulam vetorialmente. Então, o momento resultante é igual a zero, portanto, é uma molécula apolar. Ok? Então, essa aqui seria uma molécula apolar. E... não. Seria ao contrário desse exemplo. Por quê? Olha que interessante nesse exemplo. Apaga isso aqui. Esse aqui seria o trans, esse aqui seria o cis. Mas olha que curioso nessa molécula. Essa molécula, ela ia ter o OH para cá, ó. Então, essa aqui seria a cis. Seria cis, né? Cis. Mas, por incrível que pareça, aqui está o FON ligado ao oxigênio. Aqui tem um oxigênio. Então, aqui, ó, ele tem uma interação intermolecular de ligação de hidrogênio. Então eu ia deixar essa molécula apolar. Porque ia ficar uma resultante igual a zero, ia ter uma ligação de, intermolecular. Então esse aqui seria uma molécula polar, mas com a baixa temperatura de ebulição. Por quê? Seria uma molécula polar? Sim, seria uma molécula polar, porque o momento resultante é diferente de zero. Mas ela ia ter pouca interação com a água justamente por causa dessa interação da própria molécula, portanto ia ter uma baixa temperatura de ebulição. Essa daqui ia ser uma molécula apolar, sim, seria uma molécula apolar, mas ela ia ter interação com aqui com o hidrogênio ligado à FON, ia ter uma interação intermolecular com a água, portanto ia ter uma maior temperatura de ebulição. O momento resultante dessa aqui é igual a zero, porque isso aqui corta, é a mesma coisa que eu estava falando, estava certo o que eu estava dizendo, mas só o que ia alterar seria essa interação intermolecular que não ia dar para a molécula polar a interação com a água, portanto a temperatura de ebulição dela ia ser menor comparado com a molécula trans, que essa aqui seria a trans,
ok? A trans seria essa daqui. Ela ia ter uma maior temperatura de ebulição justamente porque ela ia ter interações intermoleculares com a água como ligações de hidrogênio. Então a temperatura de ebulição dela ia ser maior que a temperatura de ebulição desta. Por quê? Porque essa perdeu a capacidade de ter as interações intermoleculares de hidrogênio com a água, porque na própria molécula já está tendo a interação intermolecular com o hidrogênio, com o ligado a FON, próximo a FON. Então aqui já está tendo na própria molécula a interação intermolecular de ponte de hidrogênio, o que ia diminuir sua interação com a água, portanto ia diminuir sua temperatura de ebulição, fazendo com que a temperatura de ebulição seja menor do que a trans, mesmo sendo uma molécula, aqui seria uma molécula polar e essa seria uma molécula polar. Isso aqui é uma curiosidade bastante interessante dessa molécula ácido butenodioico. Isso aqui caiu na FUVEST. Bom, vamos agora para uma observação que muitos alunos se perdem nisso aqui, ó. Por exemplo, você tem aqui essa molécula CH3, Cl, aqui seria o CH3, Cl. Que molécula seria essa daqui? H, formal. Isso aqui seria o quê? Um cis ou trans? Se a pessoa falar cis, errou. Errou. Por que não é cis? Porque você não vai pela molécula, você vai pela massa. Sempre é pela massa. Quem tem maior massa aqui? Esse daqui tem maior massa. E esse tem maior massa. Então isso aqui é uma molécula trans. Isso é uma molécula trans. Você vai pela massa dos ligantes. Isso aqui tem uma maior massa e esse aqui tem uma maior massa. Esse aqui tem uma menor massa e esse tem uma menor massa. Diferentemente se fosse assim, ó, CHC, CH3, CH3, não, Cl, CH3, H, CH3. Quem tem maior massa? Esse tem uma maior massa e esse também tem uma maior massa. Portanto, isso aqui é uma molécula cis. Sempre vai pela massa, não é o composto, é a massa, ok? Sempre maior massa. Aqui, ó, vai ter a maior massa. Aqui tem a maior massa e aqui tem a maior massa. Aqui tem a maior massa. Aqui tem as menores massas. Então sempre vai pela massa. Não é se tiver compostos diferentes, você ia ficar perdido. Você ia ficar, aqui tem CH3, aqui também tem CH3, aqui é cis. Não. Você vai pela maior massa. Esse aqui tem maior massa, aqui tem a maior massa, esse aqui é uma molécula trans. Esse aqui tem a maior massa, aqui tem a maior massa, esse aqui é uma molécula cis. Então é pela massa que você configura a geometria geométrica sendo como cis ou trans. Bom, vamos agora para os compostos ciclos da isomeria geométrica. Vamos para os compostos cíclicos. Vou apagar tudo aqui. Vamos para os compostos cíclicos. Bom, digamos que você tem essa estrutura aqui, ó. E aqui você vai ter o Cl, o hidrogênio, o Cl, o hidrogênio. Bom, perceba que isso aqui vai ser, qual é o nome desse composto? Vai ser 1, 2, cis, porque esse aqui tem maior massa e esse aqui tem maior massa, tá? Pro mesmo lado é cis. Dicloro, 1, 2, 3, ciclopropano, ciclopropano. Ou, isso aqui se constitui não precisa ter agora dupla para um ciclo. A própria ligação simples já faz o ciclo. Ou isso daqui, ó. Cl, H. Esse aqui seria 1, 2, 3, portanto 1, 2,
trans dicloro ciclopropano. Esse seria o nome desse composto, ok? Então esse aqui seria o cis e esse aqui seria o trans. Vamos agora para 4 carbonos. Um ciclo de 4 carbonos, como é que seria? Então aqui você vai ter 4 carbonos. E você vai ter aqui, ó, nesse ligante aqui, ó, vai ter o para cima Cl e para trás vai ter o OH. E nesse daqui você vai ter para cima o hidrogênio e para baixo você vai ter o bromo. Quem vai ter maior massa? Esse tem maior massa e esse tem maior massa. Então está constituindo um trans, né? Então isso aqui será um trans. Diferentemente se você pegasse esse daqui, ó. Não, vou apagar isso aqui. Fechar aqui. Você vai ter aqui, ó, o CH3H e aqui você vai ter o CH3H. Perceba que o CH3 está para o mesmo lado, então isso aqui se configura o cis, maior massa, né? Esse está para maior massa, esse também para maior massa. E assim, ó, poderia ser esse aqui da mesma forma, seria assim. Assim. Por exemplo, você tem o hidrogênio para cima e o CH3 para baixo. O CH3 para cima e o hidrogênio para baixo. Isso aqui seria o trans. Esse está para baixo e esse está para cima. Ok? Vamos agora para alguns exemplos para ver se é um isômero geométrico. Se eu pegar aqui o butan 1-ol, exemplo 1. O butan 1-ol, quem é esse cara? Seria o CH3, CH2, 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 OH, né? Butan 1-ol. Seria 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, com o primeiro carbono com o ol, com o OH. Isso é um isômero geométrico? Não. Por quê? Porque nem tem a dupla e não tem a dupla, então não é um isômero geométrico. Vamos agora para o pente 1-eno. Opa, pente 1-eno. Vamos lá. Ia ficar 5 carbonos, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1-eno, tá aqui, ó. Então aqui tem um hidrogênio e aqui tem um hidrogênio. Aqui vai ter esse composto inteiro, 1, 2, 3, aqui tem um hidrogênio. Isso aqui é um isômero geométrico? Não. Por quê? Porque aqui tem hidrogênio e aqui tem hidrogênio. Então isso aqui também, isso aqui não é, e esse aqui também não é. Não e não. Por quê? Porque esse aqui porque não tem dupla, esse tem dupla, mas tem ligantes do mesmo carbono iguais, portanto não configura a isomeria geométrica. Vamos agora para esse, ó, pente 2-eno. 1, 2, 3, 4, 5. Está no 2-eno, então 1, 2, está aqui. Então tem um carbono, aqui tem 1, 2, 3, está faltando só... aqui está a dupla, ó, então aqui já tem a dupla, já pode ser um isômero geométrico. Esse carbono aqui tem 1, 2, 3, está faltando um H. E esse carbono aqui está 1, 2, 3, está faltando um H. Então esse composto aqui, ó, é diferente desse, e esse seria o CH3, é diferente desse. Então isso aqui sim, é um isômero geométrico. Vamos para um outro exemplo, o 2-metilciclohexan 1-eno. Ó, como é que é? 2-metil
ciclo hexan 1-ol. Quem seria esse cara? Vou apagar esse aqui e vou fazer ele. Então é um ciclo hexano. Então tem 6 carbonos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos porque é um ciclo. 2 metil. Então se eu colocar aqui 1 vai ter o OH. 1, 2 vai ter o metil, CH3. Então aqui tem um carbono, aqui tem outro carbono. Então aqui vai ser hidrogênio, aqui vai ser 1, 2 vai ser 2 hidrogênio, 2 hidrogênio, 2 hidrogênio e 2 hidrogênio. 1, 2, 3, 4. Então esse carbono aqui vai ter 1, 2, 3, está faltando o hidrogênio. 1, 2, 3, está faltando um hidrogênio. Então esse ligante aqui é diferente desse e esse ligante aqui é diferente desse. Então isso aqui tem isomeria geométrica. Pode ser a isomeria cis, como está sendo aqui, esse aqui é a cis, né? Por quê? Porque de maior massa está para cima e o de maior massa está para cima. Então isso aqui é cis. Se o CH3 estivesse para baixo, seria o trans, porque o de maior massa está para baixo e o de maior massa desse lado aqui, desse carbono, está para cima. Então seria o trans. Para esse composto que eu fiz aqui, ele tem isomeria geométrica e é da forma cis. Ok? Então a aula de hoje foi isso. Até a próxima aula de isomeria óptica. Então, tchau, tchau!